Olá! Justiça do Trabalho elogia a atuação da comissão formada na Câmara para acompanhar o leilão do Brinco de Ouro. Vereador destaca trabalho do SUS. Comissão discute inserção de jovens no mercado de trabalho. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. Incluir o jovem no mercado de trabalho, na sociedade e discutir a mudança na maioridade penal foram alguns dos assuntos abordados no debate promovido pela Comissão Especial de Estudos da Câmara. Incluir o jovem no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e fechado. Maioridade penal, educação de qualidade. Não faltaram assuntos na reunião da Comissão Especial de Estudos da Câmara. Encabeçada pelo vereador Jairson Canário, com o apoio dos vereadores Luiz Iabico e Luiz Carlos Rossini, o debate contou com a presença da procuradora do Ministério Público do Trabalho, Luana Lima Duarte, Vera Lúcia Bruno, representante dos patrulheiros, Maria Helena Rodrigues, vice-presidente da Associação de Educação do Homem de Amanhã, e Walter Riz, da Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. Mais oportunidades e maior participação de empresas na contratação do jovem aprendiz. Cada dia que passa, o afunilamento para o primeiro emprego aumenta mais e mais. Sempre se diz, a criança, o adolescente é o futuro, a criança e o adolescente é a sociedade de amanhã. Então, nós devemos hoje, no presente, semear, propiciar as condições favoráveis para que esse futuro venha desabrochar de uma forma desejada e não da forma, às vezes, em que a sociedade olha para a criança e para o adolescente como um problema, né? De certa forma, até com um pouco de saudosismo da época em que a doutrina, quando se falava nessa matéria, era a doutrina do menor irregular, ou seja, a criança ou adolescente só era alvo de preocupação quando ele trazia o problema social, quando ele estava na rua, quando ele estava sujeito à prática, a utilização na prática de pequenos crimes. Ainda de acordo com a procuradora, o programa de aprendizagem e a inclusão do jovem no mercado de trabalho deveriam se sobrepor à discussão da maioridade penal, até por uma questão econômica. O Estado, como um todo, deve discutir e criar políticas públicas de inclusão do jovem, principalmente na periferia das grandes cidades. A iniciativa proposta pela Câmara, através da Comissão de Estudos Especiais, promove essas discussões, com a participação de entidades de inclusão do jovem, como a Associação do Homem de Amanhã, patrulheiros e a sociedade como um todo. O vereador Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Representação do Legislativo de Campinas, que acompanha o processo de arrematação do estádio Brinco de Ouro, falou sobre o convite feito pela Justiça do Trabalho. Ele vai participar de audiência em que serão ouvidos os credores do Guarani Futebol Clube. E a novela Brinco de Ouro da Princesa continua. Todos os dias, novos capítulos aparecem na mídia. A Comissão de Representação da Câmara Municipal, que acompanha o desenrolar dos fatos, foi convidada pela juíza Ana Cláudia Torres Viana, responsável pelo leilão, para participar de audiência da Justiça do Trabalho no próximo dia 10 de junho. Na ocasião, serão ouvidos os credores do Guarani Futebol Clube. No entendimento da magistrada, a atuação da comissão foi de grande importância nas reuniões realizadas com o clube em busca de uma solução pacífica para a questão. E, por essa razão, foi solicitada a presença dos vereadores que compõem a comissão. Durante a reunião ordinária da última segunda-feira, o presidente da comissão falou sobre o convite. A própria juíza está reconhecendo a importância da comissão e esperamos poder ajudar o Guarani nesse imbróglio jurídico que ele se envolveu com relação ao seu patrimônio, com relação às dívidas geradas por outras administrações. A comissão foi montada no último dia 22 de abril por determinação do presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi, do PP. Desde então, a representação já participou de reuniões com representantes do clube com a empresa Maxion, que arrematou o estádio, e de audiências no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Além de Tiago Ferrari, fazem parte da comissão de representação os vereadores Sidão Santos, do PROS, Cid Ferreira, do Solidariedade, J. Silva, do PSB e Paulo Galtério, do PSB. O vereador Pedro Tourinho usou a primeira parte da sessão para o evento Mostra SUS.
O evento Mostra SUS traz histórias de pessoas que trabalham para melhorar o Sistema Único de Saúde. Para o vereador Pedro Tourinho, que conduziu o evento e que também é um profissional que atua no SUS, o espírito é fazer com que o maior sistema de saúde do mundo funcione na prática, com a missão de que a saúde é um direito social. E é por isso que a gente colocou, inclusive, Mostra SUS, porque a ideia, então, é que a gente consiga, no momento em que o SUS vive uma imensa crise de descrédito, de desvalorização, em que a gente vive um forte abandono por parte de gestores das mais diversas instâncias, né, da gestância federal, às vezes, municipal, estadual, sem dúvida alguma, a gente precisa mostrar para as pessoas, antes de mais nada, o que é que o SUS faz que dá certo, que promove bem-estar, que salva vidas e que consegue fazer com que, apesar de todas as dificuldades, o Sistema Único de Saúde seja, sem dúvida alguma, um dos melhores sistemas de saúde que a gente tem no planeta. Não tenho a menor dúvida quando eu falo isso. Eu sou médico sanitarista, trabalho na rede do SUS Campinas, então falo a partir do conhecimento que eu acumulei nos meus estudos e também da minha experiência pessoal. A homenageada da Mostra SUS da última sessão foi Gelmina Aparecida de Abreu Costa, que é agente comunitária de saúde e atua no combate à dengue em áreas de ocupação, como Osiel, Monte Cristo e Gleba B. Junto da sua equipe, encontrou possibilidades de desenvolver vários projetos como a lixeira comunitária e a ação Dia D, Todo Mundo contra a Dengue. O agente de saúde, ele não é só uma buscativa, um RN faltoso, tratamento de um tuberculoso. O agente de saúde, ele tem um olhar com todos. Na mesma reunião ordinária, Gelmina recebeu o diploma Ana Neri, que é voltado para quem se destaca em suas atividades na área da saúde. O seminário Responsabilidade Social Empresarial, promovido pela Integra Redes, acontece nesta quinta-feira, dia 28 de maio, às 14h, no auditório do Senac Campinas. O objetivo do evento é reunir profissionais do terceiro setor da cidade, a sociedade civil, empresas e órgãos para trocar experiências e, para participar, os interessados deverão confirmar presença no e-mail adolf.dfflorencio@sp.senac.br. E a entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3781 8090. E a semana da luta antimanicomial já acabou, mas a assistência aos portadores de transtorno mental em Campinas continua. E o vereador Pedro Tourinho, do PT, destacou as ações das oficinas de trabalho e geração de renda do Serviço de Saúde, Dr. Cândido Ferreira. Aprender, produzir e receber por um trabalho. Tudo isso faz parte do cotidiano de qualquer um. Mas para pessoas portadoras de transtorno mental, essa rotina dá um novo propósito para a vida. E esse é o trabalho das oficinas do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, que atende 7.000 pessoas de forma direta. Para trocar experiências sobre a inclusão social e geração de renda, o Cândido Ferreira promoveu nos dias 25 e 26 de maio a primeira mostra de práticas em saúde mental, com o tema Reconhecer o Patrimônio da Reforma Psiquiátrica, o que estamos reformando hoje. Uma pergunta importante, já que há muito a ser feito. Porque é muito importante lembrar que há 50, 40 anos atrás, no Brasil, o louco ele não tinha papel social propriamente dito. O papel que existia, que estava guardado a quem tinha um transtorno mental, era o de ser descartado da sociedade, colocado de lado e internado muitas vezes, talvez na maioria das vezes, à força, em manicômios. Feito já foi o Cândido Ferreira. O Cândido Ferreira nasce em 1924 como uma sociedade para o cuidado de dementes, era a maneira como se chamava naquele momento o serviço, né? E é só em 1990 que o Cândido muda a sua vocação de um serviço manicomial para um serviço que age como um instrumento para a realização plena da reforma psiquiátrica brasileira no município de Campinas. O Cândido Ferreira faz parte do SUS e orienta as oficinas com as linhas de ação da reforma psiquiátrica. Assim, o trabalho das oficinas busca trazer mais saúde, respeito e autonomia para quem sofre de transtorno mental. Foi isso que lembrou na tribuna da Câmara, durante reunião ordinária de segunda-feira, o vereador Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores,
que também participou da mostra. Hoje, com o trabalho das oficinas, com a estrutura que os CAPs oferecem para a cidade de Campinas e os centros de convivência, a gente tem algumas centenas de usuários da saúde mental que, ao invés de serem fardos para suas famílias, fonte de custo, fonte de trabalho, de problema, passaram a ser provedores, trazendo recursos econômicos para o lar, ajudando na manutenção das suas próprias casas, isso tudo sem abrir mão da sua singularidade, das suas características, efetivamente podendo ser como são, mas vivendo em sociedade e recebendo, quando necessário, quando das crises, quando dos momentos de descompensação, a devida assistência à saúde, o devido cuidado em saúde, que segue sendo, em última instância, a função principal do Serviço de Saúde Cândido Ferreira. A Semana do Meio Ambiente será comemorada durante 14 dias em Campinas e o vereador Luiz Carlos Rossini destaca a data. Como presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, destacou a programação da Semana de Meio Ambiente. Olha, na verdade são 14 dias, uma semana que virou 2 semanas, com várias atividades, que vão desde caminhadas, passeios ciclísticos, corridas, visita monitorada à Mata de Santa Genebra, inclusive uma visita noturna, uma exposição de fauna e flora na Estação Ambiental de Joaquim Egídio e também uma exposição no Museu de História Natural no Bosque. São locais em que estão se agendando visitas com os alunos da rede pública, municipal e estadual, porque um dos objetivos da semana, desde quando ela foi criada, era difundir, principalmente junto ao público estudantil, a consciência ecológica, né? E a necessidade de nós termos um olhar mais respeitoso para o meio ambiente. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, lançou no dia 25 de maio o portal Árvores de Campinas, que traz um levantamento detalhado sobre a arborização urbana da cidade a partir de um monitoramento de imagens, que é realizado pela Embrapa Monitoramento de Satélite. O portal Árvores de Campinas vai permitir ao usuário realizar consultas sobre a arborização urbana da cidade, os plantios realizados por meio do Banco de Áreas Verdes e também as árvores imunes ao corte. A ferramenta já pode ser acessada no endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/governo/meio ambiente. Com o tema Uma Vida Mais Verde para Abrigar Todas as Cores, está sendo realizada a 15ª Semana Municipal do Meio Ambiente de Campinas. Ela teve início no dia 23 de maio e vai até o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É bom a gente ter bastante idade, né, vereador Arthur Orsi? E é com muita alegria que eu falo isso, porque essa semana foi criada por uma lei de minha autoria em março de 2000. Numa época em que a sociedade, a população e até os governos não tinham a preocupação que a gente tem e percebe hoje com relação às questões ambientais. Então, a proposta de organizar uma semana do meio ambiente no município de Campinas, sempre próximo ao dia 5 de junho, tinha por objetivo um trabalho de desenvolvimento da consciência ecológica ambiental. E a lei previa que fossem organizadas atividades, ações, envolvendo escolas, comunidade, indústrias, empresas. E eu fiquei muito feliz porque esta 15ª Semana do Meio Ambiente, na verdade, para comemorar a semana, tem mais de 200 ações e atividades. Ela está programada para 14 dias. Na verdade, a semana cresceu, ficou robusta, fortaleceu, e para atender a demanda, cerca de 200 atividades, ações em todas as regiões de Campinas estão sendo realizadas. O objetivo é ampliar o nível de conscientização da população sobre a necessidade de se preservar os recursos naturais e, principalmente, as nascentes e cursos d'água. A expectativa é que, no mínimo, dobre a participação e envolvimento de pessoas. A semana ano passado envolveu cerca de 6 mil participantes. Essa ideia é dobrar ou até triplicar, haja visto assim, a divulgação e essas ações
públicas que estão sendo, como passeio ciclístico, caminhada, corrida ecológica, enfim, eu acho que está sendo muito legal e Campinas, nesse ponto também, eu acho que dá um exemplo de como é que a gente faz ações para envolver a população e fazê-las pensar e refletir como a gente precisa preservar a natureza, respeitar o meio ambiente como garantia de qualidade de vida para todo mundo. Rossini convida todos para a comemoração da Semana do Meio Ambiente em Campinas. Participe, entre no site da Prefeitura, na Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, existe um banner lá da Semana do Meio Ambiente que estão todas as atividades previstas lá, vai ser muito legal. Acompanhe e participe. O presidente da Câmara protocola projeto que reduz o número de assessores do Legislativo. A presidência da Câmara Municipal de Campinas protocolou nesta semana um projeto de resolução que reduz de imediato em 68,5% o número de comissionados previstos nos gabinetes dos vereadores em até 2017 em 81,14%. De imediato, a proposta extingue 1.181 cargos criados em 2004. Assim, o total de cargos comissionados em gabinetes passa a ser de 568 assessores. A matéria determina ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2017, cada vereador que hoje pode dispor de até 15 assessores tenha até 10 comissionados. Primeiro, para adequar a nova realidade que o Brasil vem passando, e também é uma continuidade da reforma administrativa que nós estamos fazendo na Câmara. Nós tivemos aqui o concurso público, importante concurso público, onde nós tivemos efetivado aí, já mais de 130 funcionários aqui na Câmara, e agora nós precisamos fazer uma nova readequação. Conversamos com os vereadores e apresentamos esse projeto. Nós ainda estamos dando essa continuidade na reforma administrativa e contratando também mais funcionários efetivos para a Câmara. De maneira inédita, o projeto descreve os cargos e as atribuições dos 330 assessores dos 33 vereadores para a próxima legislatura. Os comissionados serão divididos igualmente entre os gabinetes e cada cargo tem uma designação específica do trabalho. O presidente da Câmara afirma que a proposta trará mais transparência ao trabalho do Legislativo. Isso tem sido apontado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, que é a descrição do que o assessor faz, né? Então, com essa nova legislação, nós apontamos o que cada assessor deverá fazer cumprindo o teu papel. Hoje, com a legislação que nós temos, ela é muito aberta, então o assessor não tem uma definição específica do que fazer. Então, com essa nova legislação, cada assessor terá o teu papel. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.